Vamos tentar obter alguma informação das nossas vidas desse salmo, que é tão conhecido, né? Muitos nem precisam de Bíblia para ler o Salmo 23, né? Já tem de cor salteado. Mas de repente a gente consegue extrair alguma coisa de novo desse salmo hoje, né? Então, em Salmo 23, bem mais ou menos no meio da Bíblia, diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Graças a Deus. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus, aleluia. Senhor, a palavra foi lida. Nós sabemos que pela multiforme graça do Senhor Jesus Cristo, o Senhor sempre tem algo de novo para nos passar acerca das verdades da Tua Santa Escritura, Pai. Essas pessoas que aqui hoje estão, já foram designadas que aqui estariam. E o Senhor preparou essa palavra para elas, ó Pai. Que ela não volte vazia, mas que possa, ó Pai querido, pela unção da Tua palavra e pela unção do Teu Santo Espírito, possa produzir os frutos que lhe aprazem. Se nós oramos, te agradecemos. Amados, esse Salmo 23 é um salmo muito conhecido. Muitos de nós sabemos ele de cor e salteado, né? De trás para frente. É aquele salmo que às vezes a gente chega nas casas de alguns crentes ou alguns cristãos e a Bíblia está aberta nele, né? Ou é nele ou no Salmo 91, né? Às vezes você pega alguma Bíblia assim, já está até com a página amarelada no Salmo 23 ou no Salmo 91, né? Mas é um salmo que foi escrito há 1000 anos atrás. Cerca de 1000 anos antes daquilo que nós temos como providência de Deus para as nossas vidas, a vida de Jesus. Aproximadamente no ano 1000 antes de Cristo, Davi, eu vou ficar um pouco à vontade aqui, eu já tenho mais costume de ficar à vontade aqui, né? Davi, angustiado, escreveu esse salmo. Davi estava sendo perseguido pelo seu filho Absalão. Seu filho cresceu o olho no reino. Queria tomar o trono de Israel a qualquer custo. E estava planejando a morte do seu pai. Davi então tem que se esconder, fugir do seu próprio filho. E foi durante esse período de angústia interior que Davi estava passando que ele escreve esse salmo. Imagine, né? Um filho sendo perseguido de morte um pai sendo perseguido de morte pelo próprio filho. Esse salmo foi escrito diferentemente do que muitos pensam, porque geralmente a gente vê muitas ministrações do Salmo 23 falando de prosperidade, né? Nada me faltará, não vai faltar carro, não vai faltar casa, não vai faltar dinheiro, não vai faltar bens materiais. Só que esse salmo não se relaciona com bens materiais.
Esse salmo foi escrito para os ansiosos, para os angustiados de coração. Não diz esse salmo acerca de providências materiais, mas esse salmo nos ensina de providências espirituais para a nossa alma angustiada. Então esse salmo é um salmo para os angustiados e ansiosos de coração. E é interessante que ontem mesmo eu estava com uma paciente, eu estou atendendo lá na Presbiteriana toda segunda-feira, e essa paciente relatando que esse fim de semana ela estava num restaurante e bateu uma tremenda angústia, ela falando de ansiedade, né? Depois eu ensinei para ela a diferença de ansiedade com angústia, e eu vou ensinar para vocês aqui hoje também. E ela falando que estava muito ansiosa no restaurante, nem conseguiu comer, e no meio da refeição teve que ir embora, porque parece que estava muito ruim, estava tudo ruim, ela não sabia explicar o porquê que estava ruim, e ela foi embora. Chegando na casa dela, parece que estava ainda pior, e a crise chegou num pico tão grande de ansiedade que ela foi no banheiro, vomitou, passou mal. Quantos aqui já experimentaram situações assim de angústia tão grave, tão aguda, que às vezes provoca reações no nosso próprio corpo? Taquicardia, sua fria mão, né? A gente começa a dar tremedeira, o coração acelera, dá aquela dorzinha assim no estômago, que às vezes a gente confunde com gastrite, aí a gente vai lá e toma um omeprazol, né? Para ver se sara. Tudo provocado por essas angústias e ansiedades da alma. Esse salmo foi para esse tipo de pessoa. E por que nós vamos falar hoje do seguinte tema: ovelha não tem ansiedade. Ovelha não tem ansiedade. Por que nós vamos trazer esse tema da ansiedade nos dias de hoje? Porque, segundo a Organização Mundial de Saúde, 33% da população mundial sofre de problemas de transtorno de ansiedade, angústia e depressão hoje em dia. Isso significa que a cada 10 pessoas, 3 estão sofrendo de problemas de angústia, depressão, ansiedade. E às vezes, quando se não sabe diagnosticar esse tipo de problema, as pessoas vão para o médico, fazem uma bateria de exames, o médico olha aquele tanto de exame e fala: mas você não tem nada. Aí procura um profeta: a hora que eu estou encapetado, né? Estou sentindo uma coisa ruim dentro de mim. Angústia, depressão, ansiedade. Problemas hoje em dia corriqueiros da alma da população. Precisa ser curado através da compreensão do que se trata e através da força que essa palavra tem para curar esse tipo de problema. A palavra de Deus já diagnostica problemas de depressão, angústia, ansiedade desde Gênesis. E Jesus, por várias vezes, deu um remédio, receitou a solução para esses tipos de problema. Só que, como a gente lê pouco a Bíblia, a gente acaba indo para os médicos e achando mais fácil pagar consultas médicas, comprar aquelas carteirinhas de omeprazol, tomar 2 omeprazol por dia, né? É mais fácil do que a gente ler a Bíblia. Ler a Bíblia é gostoso, né? A gente começa a ler a Bíblia e dá sono. Tem um pastor que fala que quando a gente começa a ler a Bíblia, parece que vem um capeta, senta na cabeça da gente e põe um calcanhar bem no olho. Porque dá um sono danado ler a Bíblia, né? Lá na minha igreja eu falei isso da última vez, e na hora que eu falei isso, tinha uns 2 dando uma cochilada. Eu acho que eles acordou assim, pensou que eu estava falando para eles, né? Deu aquela pescada assim, eu falei que é o capeta que estava na cabeça deles, eles quase fez assim, ó, sai. Mas
esse tipo de problema é fácil de ser resolvido e a gente vai aprender hoje. Primeiro a gente vai identificar a diferença entre ansiedade e depressão, para você poder identificar isso na sua vida. Porque eu tenho certeza que se você não teve, você vai ter ou ansiedade, ou depressão, ou angústia, porque isso faz parte do ser humano. E eu vou mostrar que a gênese da ansiedade está dentro do nosso espírito. Não existe ser humano que não tenha passado por momentos de ansiedade. Só quem não passa ansiedade é o seu cachorrinho que está lá na sua casa, não fica ansioso hora nenhuma. O pardal, o passarinho, planta e quem já morreu. Quem está vivo, ser humano racional, passa, já passou e ainda vai passar por esses problemas de ansiedade. Se você não souber lidar com isso, você vai parar no médico. Eu, antes de fazer o curso de psicanálise e antes da gente aprender essas coisas sobre a Bíblia, vivia no hospital. Era endoscopia, para lá e para cá, e aquele exame é ruim demais, né? Enfiou a mangueira dentro da gente, e aí a gente sai de lá ruim. Mas hoje não precisa mais disso. Hoje em dia, eu estou falando por experiência própria. Eu tomava omeprazol todo dia. Se eu saísse de casa sem tomar omeprazol, eu tinha que voltar e tomar, porque senão não dava conta de fazer nada. Eu já cheguei aí para São Paulo numa reunião, e no meio da reunião em São Paulo, eu tive que parar, sair e pedir para ir embora, porque eu não estava dando conta. Depois que eu aprendi o que é ansiedade, o que a Bíblia pode me fazer, o que Jesus pode fazer pela minha ansiedade, nunca mais tomei omeprazol na vida. Fácil de resolver. Ansiedade, segundo o dicionário de psicanálise, ela é definida como um estado de humor desconfortável. É algo que você sente que não está bom, mas você não tem muita noção do que é. É um estado de humor desconfortável, uma apreensão negativa, presta atenção, em relação ao futuro. É uma inquietação interna. E pode também ter alguns sintomas no corpo, fisiológicos. Sua frio, o coração acelera, fica ofegante, parece que falta fôlego, falta ar. Mas a ansiedade é sempre em relação a alguma coisa que ainda está por vir, seja ela boa ou mal. Exemplo, vai fazer a prova do Detran. No dia fica ansiosa, não consegue nem comer. Ansiedade é isso, é aquilo que te deixa daquele jeito ansiosa, inquieta por alguma coisa que ainda vai acontecer, seja ela boa ou ruim. Prova de vestibular, cadê os alunos? Quantos estão aqui fazendo faculdade, estudando? No dia da prova, você fica ansioso. Vai fazer uma entrevista de emprego, fica ansioso. É algo que vai acontecer. Ou por alguma coisa ruim também. Tem uma notícia na empresa que o facão está cortando. De repente você ouve o seu nome, ansiedade, pensa que o facão te pegou. Pode ser então essa inquietação, mas sempre voltada para o futuro, para algo que vai acontecer ainda e não aconteceu. Seja essa coisa boa ou ruim. Angústia é diferente. Angústia, os sintomas são mais ou menos os mesmos. Essa sensação de aperto no coração, de nó na garganta, mas sempre em relação a algo que já aconteceu no passado. Alguma escolha errada que você fez, isso está te gerando prejuízos no presente, e aí você fica angustiado. Não era para você falar aquilo para aquela pessoa, você falou. E aí aquilo te aperta o coração, te aperta o peito, dá um nó na garganta e você fica angustiado. Por que angustiado? Porque não tem mais nada que você possa fazer, você já fez, já escolheu. Angústia então é em relação àquilo que você já fez.
as suas escolhas do passado. E escolhas erradas, né? Porque a escolha certa não gera angústia, mas a escolha errada gera. Falou sim para aquele menino que falou que te chamou para namorar. E aí depois você descobriu que ele era uma encrenca, uma curva de rio, uma tranqueira. Aí dá angústia, porque agora você não quer falar para ele que vai terminar. Angústia é isso, aquele aperto no peito que dá para alguma coisa que você já fez de errado. Então a ansiedade é sempre voltado para o futuro. A angústia é sempre voltado para aquilo que você já fez. Ansiedade, então, é essa expectativa de algo que vai acontecer. E é um mal que está em todas as pessoas. E o problema maior é em relação à ansiedade, aquilo que ainda vai acontecer, porque aquilo que já aconteceu, às vezes, nós nos angustiamos, e se tiver jeito da gente corrigir, a gente corrige, mas se não tiver, tem aquele ditado, que o que foi feito, foi feito. Águas passadas não movem moinho, não se acode o leite que derramou. Então, angústia a gente aprende a conviver com ela, o erro foi nosso. Agora, a ansiedade é que é o problema, porque a gente tem o costume de cultivar as nossas próprias ansiedades. A gente gosta tanto de ficar ansioso que a gente rega as nossas próprias ansiedades relacionadas às finanças, relacionadas aos relacionamentos pessoais, casamento, filhos, saúde física. Você está bem de saúde, mas você começa a ficar ansioso porque deu uma tosse. Tuberculose. Deu uma febre. Escuta no noticiário da chikungunya. Estou com chikungunya. A nossa ansiedade, ela é regada dia a dia. A gente tem a nossa ansiedade de estimação. A gente vai criando as nossas próprias ansiedades. E olha só para vocês verem, nessa estatística da Organização Mundial da Saúde que diz que 33% da população sofre de ansiedade, 40% dessas pessoas que sofrem de ansiedade sofrem por coisas que jamais irão acontecer, ou seja, estão sofrendo por coisas que na lógica é impossível de acontecer. A gente sofre por aquilo que não vai acontecer, mas a gente tem um imenso prazer de sofrer de ansiedade por aquilo que não vai acontecer. A gente cria os nossos próprios fantasmas e sofre com eles. E olha os efeitos que essa ansiedade pode causar na nossa vida. Só efeitos maléficos. Primeiro deles, a ansiedade ela é improdutiva, porque ela não produz benefício nenhum, ela não resolve o problema. É como correr sem sair do lugar, é como acelerar um carro, mas o câmbio está no ponto morto, você só faz barulho, não sai do lugar. Ela é improdutiva, a ansiedade não produz resultado algum. A ansiedade ela não altera o nosso passado, não controla o nosso futuro e serve apenas para tornar o nosso presente imprestável e miserável. Está vendo que a ansiedade ela é maléfica para nossas vidas? Não altera o que nós já passamos, não vai alterar aquilo que nós vamos fazer e torna a nossa vida presente cada vez pior. A ansiedade também ela é irracional. Ela amplifica os problemas, ela pega um problema pequenininho e torna esse problema num Golias. Um dos problemas da psicanálise que a gente encontra dentro dos transtornos de ansiedade é a amplificação dos problemas. É aquela pessoa que tem um problema desse tamanhozinho, mas a ansiedade faz esse problema virar um monstro. E aí, de repente, ela já não está comendo mais por causa daquele problema. Vai parar de comer por causa da prova. E a prova é simplesmente ir lá e dirigir. E se não passar? A vida da irmã vai acabar?
Que problema é esse então? Não tem problema. O bom é passar, mas se não passar, a vida toca. Agora, quando a minha ansiedade torna esse pequeno aspecto da minha vida num gigante, se reprova, entra em crise, perde a fé, sai da igreja. Essa paciente minha que eu estou atendendo ontem, está passando por esses problemas de CNH. Saiu da igreja porque reprovou 3 vezes. E aí das técnicas que a gente utiliza é a argumentação socrática. Fala assim, o que mudou na sua vida? Você deixou de ser mulher? Você perdeu o emprego? E aí depois que a gente vai começando a perguntar isso para a pessoa e a pessoa vai respondendo, você fala, não alterou nada. Porque nem carro ela tem. Se ela tivesse carro e tivesse tendo que perder o emprego porque não tem carro, mas ela não tem nem carro. E eu falo assim, você saiu da igreja porque você pegou um problema desse tamanhozinho e fez ele virar um gigante na sua vida. Amplificou o problema. É irracional a ansiedade. Ela é prejudicial. Não estou falando que a irmã não vai passar, tá? Não vai passar em nome de Jesus. Mas se não passar, toca a vida, segue a vida. Não muda nada. Lembra a música que nossa irmã cantou aqui? Adorar Ele é pelo que Ele é, e não por aquilo que a gente tem, ou perdeu, ou deixou de ter. Não é? Ela é prejudicial. O organismo humano não foi feito para ansiedade. Ansiedade gera problemas físicos. Gastrite, dor de cabeça, enxaqueca. Já viu aquelas dores de cabeça? Mulher tem muito disso, né? Mulher tem 33% mais chance de ter enxaqueca do que o homem. Vai no médico, faz uma bateria de exame, o médico olha os exames e fala, não tem nada. Ansiedade. Ansiedade dá tensão muscular. Ansiedade só serve para prejudicar o nosso corpo. A ansiedade nos torna infelizes e doentes. É interessante que eu fico olhando aquela passagem de Mateus capítulo 6, onde, vamos lá, Mateus capítulo 6, versículo 25, que Jesus diz assim, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Mateus 6, 25. Não é a vida mais do que o alimento. Eu estou acostumado com o curso de teologia, que eu já falo, já abro, já leio, né? Porque tem que ser rápido. O crente tem que abrir a Bíblia rápido. E aí na igreja eu pego e esqueço que eu não estou no curso de teologia. Então vamos lá, capítulo 6, versículo 25. Aí olha o versículo 26. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam celeiros, contudo o Pai Celeste sustenta elas. E eu fico imaginando a conversa de um pardal e de uma andorinha. Certa vez uma andorinha chega para um pardal e fala assim, pardal, não dá para entender esses seres humanos. Eles ficam ansiosos, ficam correndo de um lado para o outro, não se sabe atrás do que. Aí a andorinha responde para o pardal, olha, talvez seja porque eles não têm um Pai celestial como nós temos, que cuida da gente. E aí o pardal responde, faz parte, né? Falta de pai, ansiedade é falta de pai. Você já viu alguma criança de 5 anos de idade chegando para um pai e falando assim, pai, tem alguma coisa de comer? Não. Ele fala assim, mãe, estou com fome. Qual que é a diferença entre tem alguma coisa de comer e estou com fome? Quando se é filho, se conhece o pai e sabe que o pai vai prover o sustento do filho, e você não questiona se tem comida, você só fala, estou com fome. Quando a criança fala, pai, estou com fome, ela tem a plena certeza e convicção de que os pais já supriram o alimento. Ela só precisa falar.
falar, estou com fome. Essa é a diferença. Às vezes a gente fica ansioso porque a gente não conhece Deus como Pai. E ao invés da gente falar, estou com fome, a gente fica perguntando, tem comida? Quando fala, tem comida, é porque eu estou duvidando se o meu Pai tem capacidade de suprir a minha necessidade. Uma criança jamais pergunta se tem comida. Ela fala, estou com fome. Ela confia no Pai que ela tem. Porque ela sabe que mesmo faltando, o Pai vai se virar. Vai capinar uma enxada, a mãe vai fazer um bolo, vai sair vendendo o bolo na esquina, mas não vai deixar faltar comida do filho. Isso que é confiança de filho. O problema da nossa sociedade é não reconhecer Deus como Pai. Não reconhecer Jesus como Pai. Nós reconhecemos Ele como alguém muito distante. Aquele Deus que foi pregado numa cruz há 2000 anos, que o povo pinta ele de cabelinho loiro e olho azul. E não como Pai. Filho não pergunta para pai se tem comida. Filho apenas fala, estou com fome. É o que as andorinhas aqui do capítulo 6 está dizendo. Talvez é porque eles não tenham um Pai celestial como nós temos. Essa é a diferença entre você ter Jesus como Pai. Quem tem Pai não tem ansiedade. Já viu criança ansiosa? Criancinha de 5 anos ansiosa? Com ansiedade? Com crise de ansiedade? Que ansiedade que ela tem? Que ansiedade que ela tem se o pai vai ter dinheiro para comprar roupa? Ela só fala assim, pai, eu quero um skate. Ela não quer saber de onde vai vir o dinheiro. Ela confia que o pai vai dar um skate. Não tem ansiedade. As crianças não têm ansiedade. Mas a gente tem e cultiva ela, porque a gente não consegue reconhecer Deus como Pai. Certa vez Jesus, falando para os seus discípulos, falou assim, eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. O problema é que às vezes as pessoas ficam a vida toda dentro da igreja, ouvem a voz de Jesus, mas não seguem. Estou dando um trabalho para o pastor Marcelo aqui, vai ficar com o braço cansado. Não segue. É o crente chiclete, só mastiga, 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 mas nunca engole a palavra. Nunca tem o reconhecimento de Deus como Pai. E a ansiedade, ela se originou no nosso coração, no nosso nascimento. Abra sua Bíblia. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Nós vamos ver agora a origem da ansiedade, que eu falei que todos os seres humanos têm, crente ou não crente, crente ou ímpio, espírita, se é ser humano, tem ansiedade. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Essa é a ansiedade. Nós só vamos conseguir vencê-la quando a gente compreender a essência desse Salmo 23, que eu acho que a gente vai conseguir compreender até o final. Olha só o que diz Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Tudo fez formoso em seu tempo. Deus está falando aqui daquilo que tem todos os tempos determinados, e Ele está falando da criação. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o que? A eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Meus irmãos, Deus pôs a eternidade no coração do homem. O homem, veja só, quando o homem é criado, e todos nós somos réplicas de Adão, Deus pega o barro, faz um molde chamado Adão, um molde de barro. E de repente, ele pega esse molde de barro, esse vasilhame de barro que estava lá, sem vida, sem espírito, e
sopra nas narinas do vaso de barro. Quando ele sopra, o que acontece com esse vaso de barro chamado Adão? Passa a ser alma vivente. Alma e espírito. Deus sopra a alma e o espírito. A alma é a pulsão de vida e o espírito é aquilo que nos conecta com Ele. Só que nesse sopro sai um pouquinho de Deus para dentro do homem. Sai um pouquinho de Deus para dentro do homem. E nesse pouquinho de Deus que sai para dentro do homem, já viu quando você pega um saco plástico, um saquinho, você pega e sopra o saquinho fica cheio, uma bexiga. O que tem dentro da bexiga? Ar misturado com um pouco daquela pessoa que soprou na bexiga. Dentro daquela bexiga tem partículas do seu DNA. Seu DNA está misturado com aquele ar. Se precisar de fazer um exame de DNA depois para saber quem é que soprou aquela bexiga, você pega a bexiga, vira ela ao contrário, e um pouquinho daquele ar que gruda na parede da bexiga, você passa ali, faz um teste e sabe quem é que soprou naquela bexiga. Quando Deus sopra nas narinas de Adão, vai um pouquinho da partícula de Deus dentro de Adão. E um pouquinho da eternidade de Deus dentro de Adão. Deus pôs a eternidade no coração do homem. Aí tem um homem que é finito. Tem um homem que teve início e que terá fim, que é mortal. E aí eu coloco a eternidade dentro dele. Isso nos gera esse desespero de transcender essa nossa materialidade. Os irmãos estão entendendo? Esse algo espiritual que está dentro de nós é aquilo que na teologia a gente chama de semens religions. É aquela semente de Deus dentro da gente que nos faz sempre querer entender a eternidade de Deus. E aí o homem é hoje esse ser material, carnal, mas com um pouquinho da eternidade dentro dele. E essa eternidade dentro de mim está em constante choque, em constante conflito, porque aquilo que é eterno dentro de mim quer logo encontrar com aquilo que é eterno, de onde eu vim. Está me entendendo? Essa parte eterna dentro de mim está sempre em conflito, porque ela quer voltar para aquele lado eterno de onde foi soprado. Meu espírito está sempre querendo voltar para o lar de onde saiu, mas o meu corpo está me prendendo aqui. Esse corpo me prende aqui, por isso que Paulo fala que para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Por que morrer é lucro? Porque aí essa parte espiritual vai estar em contato com o espiritual que me gerou. E aí isso gera esse conflito, essa ansiedade, porque eu estou sempre querendo. Ansiedade não é eu ficar inquieto por uma coisa futura, por algo que ainda não aconteceu. Meu espírito está sempre ansioso, porque ele está sempre desejando ir morar naquele lugar que Jesus falou que ia preparar. Lembra? Eu vou, mas vou preparar um lugar. E aí nosso espírito está doido para entrar naquela casinha espiritual que Jesus fez. Mas esse corpo está nos prendendo. E nós cultivamos essa ansiedade por toda a nossa vida, sempre projetando para algo que está adiante. O homem é uma síntese de infinito e de finito, de temporal e de eterno, de liberdade e de necessidade. O homem é essa síntese. Bem resumiu Søren Kierkegaard, um famoso filósofo e teólogo do século XVIII. O homem é essa síntese, onde tem o finito e o infinito dentro dele. E isso
gera essa batalha espiritual dentro de nós. Lembra quando Paulo fala que o bem que eu quero fazer eu não faço? Esse bem que ele quer fazer é gerado por quê? Por quem? Por aquela parte infinita. Mas o mal que eu não quero fazer, acabo fazendo. Quem é que está gerando esse mal? A parte finita. É o barro com o Espírito. É o Adão com Cristo. Está entendendo a ansiedade? A causa das nossas ansiedades? Essa ansiedade que nós temos de viver a vida eterna que Cristo nos deu, já nos prometeu, é que tem gerado essa ansiedade em nossas vidas hoje. Muitos cristãos vivem assim. Veja, no Velho Testamento a ansiedade era voltada para o consumo dos bens materiais da vida. Por isso que os judeus gostam de dinheiro, né? E sabem lidar muito bem com dinheiro. Porque no Velho Testamento Deus sempre prometeu coisas materiais. Se atentamente ouvirdes as minhas palavras, obedecer aos meus estatutos, comerei do bom e do melhor dessa terra que mana leite e mel. Mas se me desobedecer, maldição. Durante o Velho Testamento todo, os homens buscavam, projetavam a sua ansiedade sempre para querer viver coisas boas materiais. Por isso que no próprio livro de Eclesiastes que a gente acabou de ler, capítulo 1, versículo 14: atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. A ansiedade está demonstrada no Velho Testamento a toda prova. De Gênesis a Apocalipse. Gênesis capítulo 16, Sara ansiosamente entrega a sua serva Agar para ter um filho com Abraão. Entendeu a ansiedade? Qual que era o objetivo de Sara? O filho prometido. Olha, promessa não é algo para o futuro. A Sara não conseguiu esperar. A ansiedade de Sara fez com que ela desse um passo errado, fizesse uma escolha errada. Na ansiedade de Sara, ela tenta antecipar aquilo que a promessa era para o futuro. A ansiedade na vida está, no Velho Testamento, está espalhada por toda ela. Já no Novo Testamento, a ansiedade muda. A ansiedade, no Novo Testamento, além de ser para as coisas da nossa subsistência, a ansiedade também toma um caráter espiritual. É aquela ansiedade pelo porvir. Porque Jesus vem pregando sempre o porvir. Olha, vocês não são dessa terra, eu não sou dessa terra, nós somos apenas peregrinos. Eu vim para preparar um lugar, e agora estou indo para preparar lá um lugar para vocês. E a ansiedade no Novo Testamento agora ela toma um caráter espiritual. Nós, cristãos da era cristã, temos essa ansiedade pela Canaã celestial, essa ansiedade para vivermos e presenciar aquilo que Jesus prometeu. Jesus prometeu a vinda do reino dele durante todo o seu ministério, e direto os discípulos estavam perguntando: quando é que acontecerão essas coisas? E Jesus sempre insistia: os tempos e as épocas, nem os anjos do céu, ninguém sabe, senão somente o Pai. Vocês não têm que se preocupar com o tempo e época, vocês têm que se preocupar em estar sempre vigilantes. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Olha o que diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. E aí aqui ele
pelas coisas materiais. Mateus capítulo 6, versículo 25, era a ansiedade pelas coisas materiais, lembra? Não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, pelo que haveis de vestir. Agora aqui em Filipenses, Paulo já está falando de uma ansiedade tanto dessas coisas materiais quanto das coisas espirituais. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Filipenses 4:6. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Não andar ansioso, falar com Deus o motivo da nossa ansiosidade e agradecer a Deus em qualquer circunstância. Entendeu esse capítulo 4, versículo 6? Olha, não andar ansioso, falar para Deus o motivo da nossa ansiedade, e no final ele ainda fala o seguinte: com ações de graças em qualquer circunstância, passando ou não passando na prova. Peguei a irmã para Cristo hoje. Aleluia! A ansiedade vem, a gente fala com Deus, mas no final a gente fala aquilo que a música falou. A minha adoração é independentemente daquilo que aconteça na minha vida. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Por que a gente tem que lançar sobre ele a nossa ansiedade? Porque ele tem cuidado de nós, assim como cuida dos passarinhos lá, dos pardais. Mas se a gente não chega a ele apenas pedindo comida, ao invés a gente chega a ele perguntando se tem comida, a gente já chega duvidando. O ponto nodal do sofrimento humano pela ansiedade é sempre por algo que nós não temos. Tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. Anota isso. As pessoas só sofrem por aquilo que elas não têm. A pessoa sofre porque não tem saúde, sofre porque não passou na prova, sofre porque não entrou na faculdade. Só que hoje em dia tem alguns sofrimentos mais a gente chama de ignóbeis, né? Sofrimentos mais bestas. Sofre porque não tem uma roupa nova, sofre porque não tem o iPhone 6, sofre porque não conseguiu trocar de carro, sofre porque não conseguiu comprar aquele computador. São sofrimentos fúteis. Mas o sofrimento humano é sempre por algo que nós não temos. O sofrimento humano é sempre por algo que nós não temos. Não tem amor, sofre dor de amor. Não tem um companheiro, sofre por não ter um companheiro. Não tem um emprego, sofre porque não tem um emprego. Sempre por algo que nós não temos. Não tem a igreja cheia, sofre porque a igreja está vazia. Não pode. Temos que aprender a ter ações de graças por aquilo que nós temos, para aquilo que nós não temos nos seja dado, assim como é dado àqueles pardais. Está entendendo? A tônica do negócio, a tônica do universo. Ao invés de sofrermos de ansiedade, então uma gastrite por aquilo que a gente não tem, seja grato por aquilo que você tem, para que aquilo que você não tem lhe seja dado, assim como é dado aos pardais. Amém. Glória a Deus. Chega de sofrer, irmão, por aquilo que você não tem. Aquilo que você não tem hoje, pode ter amanhã. Sofrimento seu hoje não vai fazer com que você tenha isso amanhã. Talvez o sofrimento seu hoje seja tão grande que você vai morrer de gastrite, sem
bênção. Ação de graça por aquilo que se tem. A música. Tudo Deus me deu. Somos apenas dispenseiros da graça de Deus. Qual que é o remédio então para a ansiedade? Volta lá no capítulo 23 de Salmos. Já vamos partir para a finalização. Os irmãos estão entendendo? Amém. Aleluia. Todos os seres humanos têm ansiedade intrínseca, porque vive nesse conflito entre finito e infinito. Mas existe um antídoto para isso. E eu já comecei a falar, dar algumas dicas sobre isso. O exemplo da criança com o pai. E agora esse exemplo que Davi nos dá através do Salmo 23, que eu falei que esse salmo é o salmo dos ansiosos. Eu preciso aprender que Deus cuida de mim. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esse nada me faltará aí não é somente relacionado a coisas materiais como se tem pregado, é mais voltado ao aplacamento dessa dor de ansiedade. Todas as minhas necessidades serão supridas. Deitar-me faz em verdes pastos. Interessante, a ovelha só se